presença. Presença maravilhosa. Presença do Senhor. Obrigado, queridos. Obrigado pela dedicação de vocês nesse louvor. Deus tem usado vocês para nos abençoar muito. Perseverem, vale a pena. Glória a Deus. Tudo é para Ele, por meio dEle. Tudo é dEle, vem por meio dEle e é para Ele, né? Para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Manhã de domingo, sol, né? Presença de Deus nesse lugar. Ambiente perfeito para fazer o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um ato profético. Um ato profético. Não existe esse termo na Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum o termo ato profético. Eu gosto do termo ato profético. E a definição do ato profético é uma ação que nós tomamos em função de uma palavra profética. Deus traz uma palavra a uma igreja, por meio da sua liderança, ou a um profeta, que está em liderança sobre você, que tem autoridade espiritual sobre você, e ele dá a palavra, e você obedece a palavra, você obedece a palavra dada pelo profeta. Isso eu chamo de ato profético. Tem, eu acho que tem pelo menos uns 50 episódios na Bíblia que se enquadrariam nisso. Muitos mesmo. Que se enquadraria como nessa definição de ato profético. A gente vê algumas coisas até, às vezes, malucas, assim, aparentemente. Uma ordem de Deus, um comando de Deus, por meio do seu profeta, por meio do seu rei, do seu líder, que as pessoas obedecem e Deus honra aquela palavra e ela se cumpre. Eu citaria aqui, para citar algumas que me vêm à mente, do Antigo Testamento, a tomada de Jericó, quando Josué recebe de Deus o comando que ele deveria dar durante 6 dias, dar uma volta sobre a muralha de Jericó, e no 7º dia dar 7 voltas e tocar as trombetas. E aí Deus dá para Josué exatamente como tem que fazer, que agindo dessa forma, aquela muralha enorme, era tão grande que se construía casa em cima dela, e lá dentro cheio de gigantes. O comando era: faz isso e as muralhas vão cair. E aí Josué passou esse comando para o povo, e eles fizeram exatamente como Deus tinha mandado. Como Josué recebeu de Deus, ele passou para o povo. E aí deram as voltas, e no 7º dia, depois da 7ª volta, que toca as trombetas, as muralhas caíram. Aleluia! Isso é muito extraordinário, porque Josué era um guerreiro, era um cara acostumado nas batalhas. Ele certamente estava preparado para enfrentar mesmo a guerra, ir lá com armas e lutar para destruir os inimigos. Mas ele preferiu obedecer o comando de Deus, mesmo parecendo loucura. Ele obedeceu e Deus honrou, não é? Eu me lembro também de quando o general Naamã, ele, leproso, soube que Israel tinha profeta que poderia ser usado por Deus para curá-lo, e ele foi até Israel com uma comitiva e procurou Eliseu, localizou Eliseu, e Eliseu nem saiu de casa para receber o general. Ele veio com a comitiva, Eliseu só mandou um recado para ele, disse: olha, tu vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Obviamente, Naamã, que fez toda aquela viagem, veio carregado de ouro para recompensar quem ia curar ele, ficou admirado daquilo e não queria obedecer no primeiro momento. Ele disse: olha, lá na minha terra tem rios mais bonitos, mais limpos do que esse.
E eu vim aqui para mergulhar nesse rio. E aí começou a se dirigir de volta. Né? Ele não aceitou o ato profético, né? Ele não se submeteu ao ato profético. Mas aí ele tinha um conselheiro, por isso que é bom ter conselheiros, né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Aí um conselheiro disse: meu senhor, o senhor veio de tão longe, chegou aqui, que te custa mergulhar nesse rio? Obedeça o ato profético, obedeça o comando profético. E aí nesse momento, ele resolveu mergulhar. E mergulhou uma, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, nada. Terceira, quarta, quinta, sexta, continuava leproso. Porque o ato profético tinha dito que era 7. No 7º mergulho, ele levantou são, completamente curado. No Novo Testamento temos vários exemplos. Eu gosto muito do exemplo de quando Jesus manda lançar a rede. Quando Pedro tinha passado, Pedro e os outros amigos dele tinham passado a noite pescando, eles eram experientes. Não haviam pescado nada. E Jesus, ali no meio do dia, num horário improvável, manda eles irem lá, lançar a rede. E disse exatamente o lado que eles deviam lançar a rede. Lança para o lado direito. Eles foram lá, lançaram a rede. E os peixes estavam lá. Compreende o poder do ato profético? É muito forte. Quando nós cremos, nós aceitamos a palavra profética e nós obedecemos o comando de Deus por meio dos seus profetas, da sua liderança, Deus honra isso. Quem obedece não se equivoca. Quem obedece recebe de Deus. Eu recebi. Nós divulgamos, né, nossos grupos e muitas pessoas entraram em contato comigo. Duas famílias estavam fora do Brasil, mandaram para nós e eu imprimi, trouxe aqui o pedido deles, né, o que eles têm de meta, de visão, de propósito, de projetos para o ano de 2020, colocaram aqui e eu trouxe. Eu fiz a minha, também eu e a Angélica oramos. E fiz a minha também, não é? E esse é o comando profético desse ato. Escreva num papel pelo menos 5 metas ou pedidos ou alvos que você tem para 2020. E traga a igreja dando domingo dia 29. Que nós vamos estar aqui orando, ligando na terra, orando junto com você, com a sua família, ungindo com óleo, marcando com azeite, simbolizando o Espírito Santo de Deus. E essa marca será um selo, que durante esse ano de 2020 se cumprirá o que você colocou. Esse é o ato profético. Às vezes tem pessoas que dizem: eu não preciso escrever porque eu tenho uma memória boa, eu já sei qual é o que eu quero. Eu já sei o que eu quero, então eu não vou escrever, eu vou lá e eles vão orar por mim. Eu quero dizer para você que se você não escrever, eu não vou orar por você. Porque o comando profético é: escreva numa folha de papel as metas, a visão que você tem, o que você espera de Deus em 2020. Se você não tem o papel, não sabia, não recebeu o papel, eu queria pedir para o Reinaldo vir aqui à frente, que o Reinaldo tem ali bastante. Você faz um sinal assim com a mão e você vai receber uma folha de papel com os itens lá, para você estar escrevendo, então, metas, desafios, visões, sonhos, oração, pedidos a Deus para 2020. Pelo menos 5, você pode escrever mais se quiser, mas pelo menos 5. Se você não tem um papel, por favor, faz um sinal com a sua mão, que alguém vai até onde está você para entregar, ok? Acho que a maioria tem, pelo jeito, né? Eu tenho dificuldade de orar por pessoas que não têm uma visão, uma pessoa que não tem um sonho. Ore por mim, pastor. Para quê? Eu quero que Deus me abençoe. Mas em quê? Minha vida. Não. O que você quer? Onde você quer chegar? Qual o teu alvo?
Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? Não é? A gente precisa ter visão para a nossa família. Como você espera que a sua família esteja daqui a 10 anos? Como você espera que a sua empresa esteja daqui a 10 anos? Como que você espera que a sua vida pessoal esteja durante o ano de 2020? Por exemplo, alguém pode fazer uma meta de ter mais domínio próprio e estar mais magro durante 2020. Então a pessoa coloca isso, escreve e age. Já se inscreve no workshop A Saúde do Homem Sábio para agir. Não é só também ficar... Você põe a meta e já atua, no sentido de fazer cumprir. Não é? Você quer mais saúde? Começa o ano fazendo workshop A Saúde do Homem Sábio. Então, queridos, esse é um ato profético. O ano passado, eu escrevi 5 itens. Eu orei a Deus junto com a minha esposa e nós escrevemos 5 itens relacionados conosco, nosso ministério, nosso trabalho, nossa família. E resumi em 5 itens. E todos os 5 itens Deus cumpriu. Aleluia! E você vai levar e vai deixar num lugar visível. Cuidado para você não esquecer. Deixe num lugar visível, que é para glorificar Deus. E você está sempre orando por isso. Bote no espelho do banheiro. Ou bote dentro da sua Bíblia, se você tem o hábito diário de estar lendo a Bíblia. Na Bíblia mesmo, né? Porque eu sei que tem gente que tem o hábito diário de ler a Bíblia no celular. Mas se você tem o hábito de ler a própria Bíblia física, ponha dentro que você vai estar sempre vendo. Eu já, nesses 28 anos que sirvo a Deus, já vi muito milagre nessa unção. É muito forte o que vai acontecer isso hoje aqui. É uma atitude de obediência. E Deus vai honrar e vai dar testemunho para nós. E nós vamos ver. Ninguém aqui vai ficar sem visão e sem sonho para 2020. Nós temos desafios, metas, e nós vamos consagrar tudo ao Senhor. Aleluia. Então, antes de nós orarmos, eu gostaria só de comentar alguma coisa com vocês. Pela palavra de Deus, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Eu vou dizer coisas aqui que não dá para explicar, é por revelação. Isso não tem explicação, é o Espírito de você aí. Presta atenção. Deus, Ele é o alfa e o ômega, como foi cantado aqui, está lá na Bíblia. Ele é o princípio e Ele já é o fim. Quando Ele se apresenta, Ele diz, eu sou. Deus, Ele não foi nem vai ser, Ele é. Ou seja, para Ele tudo já aconteceu. Hoje, tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Lá quando Ele fez Adão, dentro de Adão já estava todo esse povo lá. Já estava tudo feito. Deus, Ele tem tudo pronto. Isso é profundo. E tem que ser, porque nossa mente humana não vai compreender Deus. Na mente humana. Você aceita por fé. Ele nunca começou. Nunca começou. Ele sempre foi. Então, quando as coisas acontecem hoje, nada disso surpreende Deus. Nada disso surpreende Deus. Então por que nós oramos? Não é? Se Deus já sabe tudo, já está tudo pronto. Por que eu e você temos que fazer metas, fazer ato profético? Se Deus queria derrubar aquelas muralhas de Jericó, por que Ele não mandou os anjos derrubar e não ficar fazendo volta? Se Ele queria ressuscitar Lázaro, por que Ele mandou o povo tirar aquela pedra do túmulo? Por que um anjo não tirou? Por que Ana orou tanto, fez um voto, depois de ter sido tão humilhada, tão incompreendida, fez um voto que daria o filho
ao Senhor se ela engravidasse, se tirasse a vergonha dela, de ela ser estéril. E depois de muito orar, Deus honrou aquela mulher e deu um filho. O mesmo aconteceu com Isabel e Zacarias, décadas orando. Por que Jesus manda Pedro pescar um peixe para tirar uma moeda e pagar o imposto? Será que ele não podia fazer a moeda aparecer na mão dele ali? Claro. Deus é muito maior do que a nossa mente pode compreender. E eu acho isso extraordinário. Eu não quero um Deus que eu compreenda. Então, queridos, por que nós oramos? Quando o próprio Jesus disse que quando nós vamos abrir a boca, Ele já sabe até o que você vai pedir. Antes de você escrever nesse papel aí, André e Lu, antes de vocês se reunirem com a família para fazer as metas, Deus já sabia o que vocês iam escrever. Aleluia. É extraordinário isso. Existe uma coisa, queridos, que nós precisamos, assim, a gente ouve muito dizer, Deus é educado, Deus nunca invade a nossa vida. Eu já ouvi dizer muito isso, Deus é educado, e Deus é educado mesmo. Claro, Ele não invade a nossa vida, Ele é esse que estou à porta e bato, Ele não arromba a porta e entra, não é assim que a gente ouve falar? Mas Deus não arromba a porta e entra, não é só porque Ele é educado. É porque Deus é um Deus de princípios, o reino tem princípios, e quando Ele criou o homem, Ele deu ao homem a liberdade de dizer sim, não, de seguir o caminho que Ele quisesse. Eis que eu tomo os céus e a terra por testemunha diante de ti, que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, você escolhe. Nós somos livres, é o chamado livre-arbítrio, que também não tem escrito isso na Bíblia, mas a gente tem um conceito de livre-arbítrio, é a liberdade que Deus nos deu. Ele nos fez para dominar e não ser dominado, mas não dominar pessoas, Ele nos fez para dominar sobre a terra, porque nenhum de nós, nenhum ser humano suporta ser dominado, por isso que a escravidão é uma coisa tão difícil, porque nossa natureza é livre. Então Deus, Ele não nos controla, Ele não nos domina, não nos controla. Por isso é que você ainda peca. Por isso que você ainda peca, porque se Ele tivesse todo o controle, para que você não quer errar? Então, há muita profundidade em tudo isso. Eu não estou aqui para dar resposta, porque só o Espírito Santo pode ensinar no coração de vocês e revelar isso. Nós fazemos o ato profético porque foi um comando de Deus. E eu creio que Deus vai honrar. Porque nós somos livres, é que nós oramos. Porque nós dizemos para Deus, Senhor, venha o teu reino, venha, Senhor, o teu reino, faça a tua vontade. Nós, com a nossa liberdade, nós abrimos mão dela e dizer, Senhor, eu quero que a minha liberdade, eu entrego a minha liberdade a Ti, faz a Tua vontade, eu abro a porta do meu coração, vem viver na minha vida, faz o que Tu queres e não o que eu quero. Agora, outro aspecto interessante desse momento é que muitas pessoas querem uma vida melhor, querem alcançar alvos, querem que as coisas mudem em 2020, mas algumas pessoas querem que isso aconteça, mas querem continuar vivendo da mesma maneira. Isso também não é possível. Nós precisamos entender
que o maior chamado de Deus, o que Deus mais quer, não é cumprir, que é muito fácil para Deus cumprir todos os itens que nós escrevemos aqui. O mais importante para Deus é nos tornar mais parecidos com Cristo, a estatura de varão perfeito, trabalhar na nossa vida, transformar o nosso interior e fazer de nós novas criaturas. Esse é o alvo de Deus. Então, queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz, vocês ainda não têm o que vocês querem porque vocês não pedem. Jesus disse isso também. Vocês não me pediram nada até agora. Peçam em meu nome que eu vou conceder, para que a alegria de vocês seja completa, para que o gozo, o prazer. Ele está instigando a gente. Peça, bata que vai se abrir. Busque que você vai achar. Não é? Ele está nos desafiando a isso. Agora ele diz também, o apóstolo Tiago, tem uma coisa, muitos de vocês ainda não aprenderam a pedir. Vocês estão pedindo mal. Como assim, Tiago? Vocês estão pedindo para o próprio prazer, para o próprio deleite. E aqui a gente precisa, sabe, olhar para a nossa lista e pensar em que esses pedidos cumpridos vão glorificar a Deus. Em que esses pedidos cumpridos vão abençoar meus vizinhos, as pessoas em minha volta. Em que esses pedidos que eu fiz, eles se cumprirem, o nome do Senhor será glorificado na minha carreira profissional. Quantas pessoas serão beneficiadas porque o Senhor respondeu a minha oração? Pede para a glória de Deus, pede para a expansão do reino, pede para o propósito maior nosso, que é ser uma bênção. Seja uma bênção para alguém, não para o próprio ventre. Fulano é uma bênção. Bênção para quem? Para ele mesmo? Não, seja uma bênção para alguém. E o ato profético, já finalizando aqui a palavra, o ato profético, é interessante como Deus usa isso. Deus usa muito isso, levar a gente a sonhar, a pensar, a ver além das fronteiras. Deus, ele usa o ato profético para tirar os limites do nosso ser. Às vezes a gente acha que a gente só pode ir até aqui, e Deus quer romper isso. É interessante quando ele chama Abraão. Ele chama Abraão já velho, ele e a mulher não tinham filhos, e Deus quer despertar a fé de Abraão, quer mostrar para Abraão, com figuras, com imagens, o que ele vai fazer. Aí ele chama Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, olha as estrelas do céu. Olha as estrelas do céu. Se tu puder contar, conta. Assim vai ser a tua descendência. Aleluia. Um homem velho estéril. Um homem velho e que não tinha filhos. E a mulher velha também. Mas ele usa a figura, ele usa a imagem. Por isso escrever. Se você diz, não, eu já tenho na minha cabeça. Deus está mandando escrever. Para Abacuque, Deus chama Abacuque, escreve nas tábuas, em letras grandes, essa visão para que todos, até passando correndo, possam ver. Há um poder em te levar para você ver algo que você talvez não esteja nem vendo. Jesus fez algo tremendo com os apóstolos. Vocês sabem, e nós sabemos, que os apóstolos eram homens comuns ali da Galileia. Eram pessoas que viviam por ali. O que eles conheciam era de andar de barco, de viajar para Jerusalém, para as festas de Jerusalém. Ou seja, eles andaram com Jesus ali, talvez, no máximo 500 quilômetros de distância. E olha o que Jesus faz com eles. Presta atenção. Eu vou pedir para botar esse texto. Em Atos diz assim, 1:8. Contudo, olha o que Jesus faz com aqueles homens. Pescadores, homens comuns, homens que não conheciam nada além de Galileia e Judeia. Ele fala com esses homens isso aqui, ó. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Até aí eles conheciam.
Aí ele diz assim, ó, ele rompe, ele dá uma até os confins da terra. Tu entendeu? Aqueles apóstolos diziam assim, os confins da terra, eles não sabiam nem o que era isso. Mas a palavra foi dada. E eles foram até os confins da terra. Aleluia. Ó, Marcos 16:15. Marcos 16:15 diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Ou seja, vocês vão por todo mundo. Vocês são internacionais, vocês são globalizados, vocês vão para o mundo inteiro. Ah, eu não sei falar os idiomas. Vão, Deus vai levar vocês. Liberou para que eles pudessem sonhar. E Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, de todas as nações. É por isso que nós estamos aqui hoje. Brasil, naquela época nem Brasil existia, mas hoje o Evangelho chegou aqui, porque alguém ousou desafiar outros a sonhar, outros a pensar mais longe, não é? Glória a Deus. Como disse a música, ele deu o anel, botou as sandálias, deu a capa, deu a unção e disse: vai. Não é fica. Adão não é uma igreja para você ficar. Adão é uma igreja para te enviar. Você vai como uma flecha, muito mais além do que a liderança da Adão. Porque você foi chamado para ir, para sonhar, para conquistar.